Hello! Pessoal, bom dia! A nossa aula de hoje ela vai acontecer de uma maneira bem objetiva, bem rápida, porque nós já tivemos os nossos encontros, né, online, nós já discutimos bem a respeito do vocabulário, do contexto, né, que nós estamos estudando, que é esse contexto de viagens, de hotel, o vocabulário relacionado a isso, né, nós já fizemos as primeiras atividades do livro. Em relação à gramática, também eu já ministrei essa aula para vocês, tanto de maneira postada, né, gravada, quanto também online. Nós conseguimos discutir e tirar as dúvidas em relação à parte gramatical da unidade 4, onde nós falamos da zero conditional e da first conditional. Só revisando, zero conditional nós vamos usar para, em primeiro lugar, para falar de verdades universais, aquelas coisas que são consideradas fatos, né? E aí a gente discutiu alguns exemplos que o livro traz em relação à estrutura da frase. É uma frase considerada simples, né? Quanto à estrutura gramatical, porque os dois verbos que vão aparecer nessa frase estão no presente simples, certo? E aí a gente lembra daquele exemplo lá da mistura das cores, né? If you mix yellow and blue, you get green. Aí você tem o verbo mix e você tem o verbo get. Todos os dois estão no mesmo tempo verbal, que é o simple present. Lembrando que a zero conditional também é usada para dar sugestões, né? Então, quando você diz if you stay at that hotel, go to Seasons Restaurant. Se você vai ao hotel, se você vai se hospedar em um hotel, né? Aquele hotel em específico, na verdade, né? Go to Seasons Restaurant. Vá ao restaurante Seasons, né? Então ele dá aí uma sugestão para você. Caso você faça o que ele está lhe dizendo, né? Vai produzir um resultado, que é isso que nós chamamos de condicionais em inglês, né? Então você estipula uma condição para que algo aconteça. Por isso que as frases vão iniciar com if, porque if em inglês quer dizer se. If you go, if you travel to, if you eat like this. Entenderam? Estipula uma condição para que o resultado aconteça. Pedi que vocês respondessem as páginas 44, 45, né? A leitura e interpretação do texto. Inclusive, quero receber o retorno dessas atividades. Recebi de pouquíssimos alunos. E na página 46, nós temos a first conditional, que é usado para falar de condições que nós estabelecemos para que um resultado aconteça, certo? Mas o que foi que eu falei lá para vocês na nossa última aula? Que na first condition nós temos uma garantia maior do que aquele resultado vai acontecer, caso essa condição se cumpra. Então, na first condition, eu tenho uma certeza de que esse resultado vai ocorrer, com base nessa condição, sendo essa condição cumprida, certo? Talvez eu não tenha focado muito na estrutura da frase na first conditional. Observe que você vai ter if no início da frase, que quer dizer se. Você tem um primeiro verbo na primeira parte da oração no presente simples, mas o resultado, que é algo esperado, caso essa condição se cumpra, vai vir no futuro simples. E aí, por isso que se você observar no seu livro, na página 46, você tem o auxiliar will e em seguida o verbo principal. Então, quando ele diz if you arrive late at the airport, se você chega atrasado no aeroporto, aí, vírgula, segunda parte da oração, you will miss your plane. Você perderá o seu voo. Entenderam? Will é um verbo auxiliar do futuro simples. Ele vem acompanhando, auxiliando o verbo principal, que nos dá a entender que essa ação ainda ocorrerá, algo que ainda acontecerá, futuro. Ok? Então, a diferença da zero conditional para first conditional é em relação ao uso, à situação em que eu uso, mas também em relação à estrutura gramatical dessa frase.
Na Zero Condition eu falo de verdades universais e dou sugestões. Na First Conditional eu falo de situações que acontecerão certamente caso a condição imposta seja cumprida. Combinado? Em relação a esses dois conteúdos, treinem com os exercícios para quem ainda não fez, que eu solicitei na nossa última aula. E para a aula de hoje, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer esse quiz, bem simplesinho. Nós estamos falando de viagens. Quem viaja geralmente traz alguma lembrancinha para quem fica, né? Para algum membro da família, que é o que nós chamamos de souvenir. Souvenirs são esses presentes, né? Geralmente, por exemplo, quem vem aqui para o nosso estado gosta de levar o quê de lembrança? A cajuína, a rapadura, né? Ou até mesmo um alimento pronto, Maria Isabel, paçoca, que são coisas características nossas. O que é na página 50 e na página 51? Como é que é esse quiz? Vocês têm aí alguns objetos de vários países. Vocês vão marcar de onde é que esses objetos são. Esse quiz é bem legal porque faz com que você conheça, né, um pouquinho da cultura de cada país e desses objetos tão característicos de cada lugar. Então, respondendo esse quiz nas páginas 50 e 51, vocês vão lá para o finalzinho do livro, lá no nosso workbook. Deixa eu abrir aqui. Unidade 4, página 124, anotem. 50, 51, 124, 125 e 126. Nós temos 5 páginas do livro para fazer. Quando, professora? Hoje. Não é para deixar para amanhã e nem depois, porque depois vocês têm outras disciplinas e outras aulas. Combinado? Então, esse é o recadinho que eu queria dar para vocês hoje. Agora é momento de exercitar aquilo que nós discutimos, o conhecimento que nós construímos. E qualquer dúvida é só falar comigo no privado, que eu vou ter o maior prazer em auxiliar vocês. Combinado? Então, bom trabalho, bons estudos. Qualquer dúvida, me perguntem e também pesquisem outros livros, gramáticas na internet. Peçam o auxílio de alguém que também conheça a língua inglesa e vocês vão desenvolvendo esse espírito de pesquisador, aluno que pesquisa, que procura, tá? Que não se conforma com uma fonte só de pesquisa. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.